Como ouvir a voz de Deus? Se você tem essa dúvida e vive se questionando como reconhecer a voz de Deus, saiba que além de você, muitas outras pessoas seguem se perguntando isso. E muitas vezes, o grande motivo é porque não sabem quais decisões tomar diante dos problemas vividos. Por isso, permaneça nesse vídeo, para que a doutora Filó possa lhe esclarecer essa questão. Mas antes, nos ajude a iluminar a caminhada de santificação de mais pessoas, se inscrevendo e ativando o sininho, pois assim, você fará parte do nosso canal de evangelização e também poderá crescer em sua vida de fé. Seja muito bem-vindo ao canal Santifica-me. Deus, onde que Deus encontra conosco? No banal, no cotidiano, em toda hora, na minha rotina, ali mesmo. Porque onde você pensa que Deus não vai estar, é ali que Ele está. É ali que Ele vem nos visitar, é ali que Ele vem nos mostrar, é ali que Ele vem abrir os nossos olhos, nos fazer ouvir, nos fazer tocar. É assim que Ele faz. É simples assim. Mas se a gente não estiver atento, não é? A gente tem que estar ligado. Nós estamos vivendo um outro século, gente, século 21. E como diz um grande filósofo, o século passado foi o século das doenças. Só bactéria, muitas doenças infecciosas, e é uma verdade. Mas com o crescimento dos antibióticos e das vacinas, podem observar que as doenças bacterianas reduziram demais. E esse século é o século da doença, do ponto de vista das patologias, neuronal. Só depressão, só distúrbio bipolar, só menino hiperativo. Comece a observar. O que o mundo está nos dizendo? Nós nunca vivemos um mundo onde nós estamos sob os excessos, não é? Excesso de informação, tudo é excesso, tudo é excesso. Nós somos pressionados, tudo é excesso. Não há um momento onde o ser humano consiga ter lentidão, pensar, respirar, inalar Deus, exalar Deus. Esquecemos isso. E se as pessoas não tiverem tempo de repensar isso, eu tenho a impressão que a loucura está mais próxima do que a gente imagina. Precisamos de achar um outro sentido na vida. Precisamos ter uma vida com sentido e estamos ficando sem ela. O outro sentido que a gente precisa prestar atenção é o ouvir. Ouve, Israel. Está escrito na palavra que a fé vem pelo ouvir. E é tão interessante que em duas passagens da Bíblia, no batismo de Jesus e na transfiguração de Jesus, a gente escuta Deus Pai falando assim, a gente escuta, parece que eu estou lá, né? Não, aqui está escrito na palavra que Deus Pai falou, este é meu filho amado, ouvi-o. E exatamente nesse momento Jesus não está falando nada. Ele não falou nada, nem na transfiguração, nem no batismo. Ele não falou, mas Deus Pai falou, esse é meu filho amado, ouvi-o. O que Deus Pai queria dizer? Ouvir aí é aceite, assuma esse homem. Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele é o caminho. Escute. Escuta o Senhor. Escuta Jesus, que está aí para poder mostrar para nós. E Deus precisa nos ouvir e Ele escuta. Ai, como Deus nos escuta. Às vezes a gente é que não escuta, mas Deus fala. E a gente precisa estar atento à escuta da palavra. Tem um outro trecho que Jesus fala assim. Na Bíblia que Ele diz... Vocês perdoam saber onde é que está tudo de cor, né? Porque às vezes eu não dou conta de saber tudo de cor, mas eu sei que está na Bíblia. Jesus fala que aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio tudo, ventania, veio tudo e a casa não caiu. Mas existe aquele que constrói a casa sobre a areia porque não me escuta. Também vem a tempestade, vem tudo e a casa cai. Então prestem atenção que há um detalhe nessa história. Aquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia, acontece os mesmos tipos de problema um e no outro. Eu falei mentira. Pode ler lá de novo, que Jesus falou a mesma coisa. Vai ter tempestade, vai ter furacão, vai ter terremoto, vai ter tudo. Quer dizer, o acreditar em mim não quer dizer que você não vai ter problema. Vai acontecer tudo. Mas o que é diferente? Porque aquele que escutou a palavra, eles têm sustentação para poder caminhar. Eu preciso ouvir para ser construído. Eu preciso ter um eixo que me sustenta, mas o eixo que me sustenta é a palavra. Quando Deus Pai fala para Jeremias assim, Jeremias, vai lá na casa do oleiro.
E fica vendo aquele barro ser moldado na mão do oleiro, assim somos nós. Mas eu tenho que ouvir para que a palavra me transforme, me molde, me dê sustentação, para saber aquilo que eu sou. Mas se eu não escuto, então eu estava rezando esse final de semana com essa história toda, e falava, Senhor, quando os problemas muito pesados chegarem na minha vida, que Ele me encontre escutando o Senhor. Porque se eu estiver escutando, eu tenho sustentação para caminhar. Compreendem? Nós temos que estar ouvindo, porque se eu escuto uma palavra, aquilo vai me transformando. Aquilo que vai mudando em mim o meu olhar nas coisas, a minha forma de comportar, por isso que vai criando divisão em nós. Por isso que vai criando conflito. Mas até agora eu pensava assim, sim, depois que você escutou a palavra, você pensa assim. Seu comportamento antes era assim, agora é de outra forma, porque eu ouvi. E a palavra que entrou pelo meu ouvido me transformou. Então nós temos que pedir a Deus, me transforme, abra meu ouvido, igual o senhor fez com o surdo. Todo dia de manhã eu falo com ele, põe o dedo no meu ouvido e fala, Efatá, abre meu ouvido, Jesus, que eu sou surda. Abre para eu poder escutar. Me dê delicadeza, me dê um ouvido sensível à sua voz. Não quero a voz do mundo, não, quero a sua voz. É preciso pedir a Deus que nos faça escutar a voz dele. Mas nós precisamos treinar, né? Treinar, estar à disposição para ouvir. Porque ouvir, você não escuta só com esse ouvido, você escuta com o seu coração. É quando você se dispõe a acolher o outro, a estar com o outro, a ver na dor do outro. Quantas formas Deus tem para nos falar? Diante do outro, às vezes diante de um sofrimento, diante de uma fatalidade, Deus fala. Não sei o que hoje em dia nós estamos conseguindo ouvir, mas Deus tem falado. O que será que nós estamos conseguindo ouvir? Às vezes é tanto barulho, né? E é tão difícil silenciar. Silenciar para ouvir não é fácil, não, porque eu tenho que calar. Isso é uma dificuldade. E calar o nosso coração é uma luta. Porque a gente às vezes fecha a boca, mas a cabeça não para de pensar, o coração não para de falar. E fala, uma hora eu vou conseguir uma brecha, né? E fala. É preciso treinar para ouvir o Senhor. Ouve, Israel. Se você só tem um Senhor, ouve. Então nós precisamos de ouvir isso várias vezes, para que a gente tire do nosso coração outros ídolos. Outros que estão tentando tomar o lugar dele e fazendo com que a nossa vida a gente fique sem saber direito quem que a gente é. Mas é muito lindo tudo isso que a gente pega na palavra de Deus e transforma para que a gente possa se aproveitar. Vamos pegar a nossa palavra. Jesus sempre terminava, tudo que ele falava, muitas coisas, ele dizia assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer. Vamos falar com o Espírito Santo hoje. Espírito Santo, de acordo com o que Jesus falou, quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça. Eu quero pegar os meus acontecimentos da minha vida, a minha vida, e quero dizer, na luz do Evangelho, o que o Senhor tem a me dizer? Não tenha medo de confrontar a sua vida com o que o Espírito Santo tem para te dizer. Fala, pega a minha miséria, os meus acontecimentos, e transforma, Espírito. Mostra para mim o quanto que eu ainda tenho que caminhar na minha conversão. O quanto que eu ainda preciso de viver de verdade, uma vida de coerência, uma vida de lucidez. Saber em quem que eu creio. Que eu não tenho uma loucura, mas que eu tenho uma lucidez. Que Jesus realmente é o Filho de Deus, vivo, que vive conosco, vive no meio de nós. E que nos deu de promessa a eternidade. Que a gente não tenha medo de viver isso e de testemunhar isso com a nossa vida e com todos os sentidos que Deus nos permitir.